programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúte MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá! No programa de hoje você vai ver por que é importante mudar o sistema político brasileiro. O que está por trás do financiamento empresarial das campanhas eleitorais? Veja no Atualidade. As principais bandeiras de lutas do Sindiúte MG em defesa dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras em educação. As mobilizações dos servidores das SRS e do órgão central por todo o Estado. As principais agendas de luta dos movimentos sindicais, sociais e populares. E de Brasília, você acompanha as notícias da CNTR. Os servidores das Superintendências Regionais de Ensino e do órgão central mostram força e resistência na luta por melhorias salariais e correções das distorções de suas tabelas salariais. Educação em debate. Os servidores das Superintendências Regionais de Ensino, SRS, de todas as regiões do Estado e do órgão central estão em greve desde o dia 27 de julho deste ano. Desde a primeira assembleia da categoria realizada em Belo Horizonte, no dia 25 de julho, o movimento é crescente e envolve as 47 superintendências regionais de ensino. A pauta de reivindicações é importante, mas o foco dessa mobilização é a correção nas tabelas salariais. Meu nome é Gleice, trabalho na Superintendência Regional de Ensino de Sete Lagoas. Meu cargo é o cargo de analista educacional. Estou aqui na luta desde maio com meus colegas da superintendência e demais superintendências de todo o estado, pleiteando, um aumento salarial, uma correção das distorções da nossa carreira. Tanto nós, analistas, como técnicos educacionais, da superintendência, estamos nessa luta e pleiteando mesmo uma correção, porque desde 2002 as tabelas salariais vêm se achatando, porque um ano tem 5% de aumento, o outro ano não tem nada de aumento. Então, com o aumento da inflação, o salário foi só perdendo valor, e hoje estamos aí nessa defasagem enorme da nossa secretaria em relação às demais secretarias do Estado e também em relação às secretarias do governo federal também. Os servidores também querem que permaneçam as reivindicações de aplicação da tabela do analista educacional com função de inspeção escolar para o analista educacional. Meu nome é Claudineide Lima, sou analista educacional do órgão central. Eu acho de grande importância esse movimento, é um movimento histórico, que o pessoal do administrativo da SE não tinha feito greve anteriormente. Então, ver essa mobilização linda deste pessoal, dos técnicos da educação e dos analistas educacionais, é uma coisa de grande valia. E eu espero que nós consigamos o nosso pleito, que são pleitos, questões que são justas. Eu trabalho na diretoria de legislações e normas do pessoal da SE, então eu sei que houve uma injustiça que veio desde o governo anterior e espero que o governo atual venha resolver essa situação. Também reivindicam a modificação do corte para considerar o estágio probatório para a promoção por escolaridade de 2008 para 2002. Eu sou o Diego, analista educacional do órgão central. A educação, ela viveu um divórcio com o Estado, foram vários anos aí de divórcio. No começo do ano, o Sindiúte conseguiu um acordo histórico com a pasta da educação, só que era uma pauta muito extensa. A batalha do piso já consumiu muitas energias, foi uma vitória significativa, tivemos um reajuste de cerca de 30% parcelado, só que é uma pauta muito mais extensa, é marcada por distorções históricas. E é isso que está em jogo agora, é a continuação da superação de todas essas distorções e desigualdades que comprometeram a educação. Aí a gente tem carreiras de técnicos e analistas para corrigir essas distorções e valorizar o quadro de administrativo, de servidores administrativos. Isso tudo pensando sempre na melhoria da educação. A coordenadora geral do Sindiúte MG, professora Beatriz Cerqueira, participa da mesa de negociação, diz que os servidores esperam que o governo reconheça essas reivindicações como sendo legítimas. É importante primeiro lembrar
que a educação foi jogada num caos na última década e que nós sempre deixamos claro para o governo que eram necessárias várias medidas para retomar a valorização da categoria. O primeiro acordo assinado no primeiro semestre foi muito importante, tratou da política de piso salarial e questões gerais de carreira, regras gerais de carreira, e a questão do piso contemplou as 8 carreiras, além dos aposentados. Isso foi uma vitória muito importante. Mas nós temos setores que são aqueles que trabalham nas superintendências regionais de ensino, que são 47, e no órgão central, aqui na cidade administrativa em Belo Horizonte, que amargaram, além dos péssimos salários, que nós vamos conseguir aí uma correção gradativa até 2018, tabelas salariais díspares, né? Nós temos situações de servidores que fazem funções semelhantes e que têm salários diferenciados. Nós não temos uma regra pela escolaridade, então profissionais de nível médio não têm o mesmo salário de outros de nível médio na mesma carreira. E se nós analisarmos o Estado, escolher a educação se transforma numa punição, porque essas pessoas que são responsáveis pela execução de políticas públicas no Estado todo têm as piores remunerações. Se for um analista da CEPLAG, se for na Secretaria de Fazenda, tem salários 3, 4 vezes maiores. Então a luta é para corrigir isso. Quem faz a opção pela educação precisa ter essa valorização, não é um grande número de servidores, não passam de 5 mil servidores que trabalham em média nesses órgãos, e a greve foi deflagrada exatamente pela demora do governo em fazer essa negociação. No acordo assinado no dia 15 de maio, previa isso no item 18, que o governo faria a negociação das carreiras desses setores, e não aconteceu. Então a greve ela é um instrumento de pressão importante do trabalhador e foi deflagrada por isso, para o cumprimento desse ponto do acordo. Para chamar a atenção e fortalecer o movimento, a categoria tem adotado a estratégia de fazer vigílias às SREs no interior do estado e também na cidade administrativa durante as rodadas de negociação entre o Sindiúti e o governo do estado. No momento CUT Minas, a presidenta da Central, Beatriz Cerqueira, faz um balanço das principais bandeiras de lutas da entidade. Momento CUT Minas. Essa primeira gestão ela foi importante porque retomamos lutas de rua, de mobilização em várias áreas e assumimos, principalmente na reta final desse mandato, a luta em defesa da Petrobras e articulamos muito com outros atores sociais, articulando com movimentos populares, com o movimento social e juventude. Eu acho que esse é o grande saldo nosso de mobilização e de organização. Para o próximo período, nós discutimos aqui nesse congresso agendas importantes, então reforçamos a luta contra a terceirização, reforçamos a necessidade de permanecermos nas ruas contra o ajuste fiscal, mas também reforçamos a nossa defesa intransigente de políticas públicas, defesa da educação, da saúde, moradia, como direitos fundamentais da classe trabalhadora e, consequentemente, a luta contra qualquer projeto neoliberal, seja no município, no estado de Minas Gerais ou em agendas no nosso país, e fizemos um debate e a definição de uma intensa agenda e de plano de lutas. Estabelecemos, então, políticas de ação da CUT Minas no que se refere à juventude, no que se refere a políticas permanentes. Fizemos um debate específico da atuação da CUT Minas frente ao governo do Estado e a definição de políticas públicas aqui no próximo período. Então, é um balanço positivo e o Congresso cumpriu o desafio que nós nos propomos, que era fazer um Congresso como um aglutinador de forças. Isso também se espelhou na constituição de uma chapa de unidade para a direção, que foi eleita com a presença massiva dos ramos, do campo e da cidade e de sindicatos de várias regiões do estado de Minas Gerais, colocando aí a diversidade, a pluralidade de representação que nós temos dentro da nossa central, com todas as forças políticas. Então nós saímos mais fortes desse Congresso para as lutas do próximo período. Com outras palavras, abriu espaço para ouvir a voz da categoria. Olha, eu como participante de muitos anos, eu estou achando esse congresso totalmente diferente. Um congresso
diferenciado, não só porque nós tivemos como tema a defesa da luta dos trabalhadores de Minas e do Brasil, e também a luta pela Petrobras, defesa pela Petrobras, com a presença do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e que também a CUT celebra o 32º aniversário. Então, nós tivemos abertura diferente, né, dessa vez, com a apresentação num grande centro de eventos, que foi no Chevrolet Hall, e agora um grande hotel para sediar todos os nossos convidados em Ouro Minas, para finalizar, né, todos esses debates políticos e a eleição da CUT. A juventude tem que ser ouvida, tem que mostrar sua cara. Ela tem força de vontade, tem sangue na veia, e a CUT tem estrutura, tem história, está aí desde 1983. Unindo CUT e juventude, o país pode mudar o rumo. Eu faço uma avaliação super positiva a questão da união realmente de uma central única de trabalhadores, que não pode ser mais uma central ou uma união, tem que ser a central dos trabalhadores, dessas entidades, né, pluripartidárias e principalmente dentro de um sentido mais amplo da palavra. A questão de termos uma entidade forte, paritária e principalmente representativa do ponto de vista do Estado, com uma força ativa e efetiva da questão de direitos dos trabalhadores, faz com que todos os segmentos, todas as categorias representadas ali tenham voz e ação. Então, dentro dessa perspectiva, eu acho super válido, foi muito importante a nossa presença, né? Todas as reuniões aqui presentes e debates colocados aqui faz com que as políticas afirmativas da classe trabalhadora sejam colocadas. Todos os segmentos estão aqui sendo representados e tendo direito à voz, do contraditório e também debater o interesse de todos. O Congresso da CUT Minas, realizado recentemente em Belo Horizonte, também trouxe à tona a discussão sobre a crise político-econômica que, segundo o cientista político professor Juarez Guimarães, tem sido estimulada pela direita e pela mídia dos monopólios da comunicação. Ele afirma que um governo que se apoia nos movimentos sociais não pode adotar medidas como o ajuste fiscal. Em primeiro lugar, agradecer o convite da CUT Minas de estar presente hoje, dialogando com vocês. Eu tenho para mim, eu pude ter o privilégio de acompanhar todo o trabalho dessa atual direção da CUT, que está renovando o seu mandato neste Congresso, e eu tenho para mim que mais do que um mandato classista, de defender os interesses das classes trabalhadoras de Minas, a CUT-MG cumpriu um mandato socialista. Eu penso que tanto o MST, que vem desde a encruzilhada natalina, reconstruir a narrativa da reforma agrária no Brasil, através da sua estratégia de ocupar, resistir e produzir, furando o cerco da correlação de classes, e a ditadura militar havia criado e impedia o retorno da questão agrária na conjuntura da redemocratização brasileira. O MST teve um grande momento de reinserção na luta política nacional, quando fez uma marcha, liderou uma marcha contra o neoliberalismo no governo Fernando Henrique, nos anos 90, e aquilo foi um momento da virada na luta contra o neoliberalismo brasileiro, e agora, nesse momento tão decisivo, está liderando o processo de formação de uma frente de esquerda para, como o próprio João Pedro nos propôs aqui, reorganizar o nosso combate na luta de classes através de um programa de esquerda, de uma estratégia de esquerda, de uma unidade da esquerda brasileira. Penso também
E esta nova gestão do Wagner, nesse momento tão decisivo da multinacional, nos faz lembrar dos grandes momentos em que a classe trabalhadora mostrou ser o coração da luta democrática no Brasil. O economista Frederico Melo, técnico do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, DIEESE, na sessão da CUT Minas, ao falar sobre o ajuste fiscal durante o Congresso da Central, afirmou que uma das alternativas que poderia ter sido adotadas pelo governo é a taxação de impostos sobre grandes fortunas. Na sua avaliação, atualmente apenas a população pobre está pagando pelos problemas econômicos, já que os mais ricos nem sequer impostos pagam. A Receita Federal, depois de muito tempo, divulgou ou disponibilizou os dados sobre o pagamento do imposto de renda no Brasil. E a gente já sabia, mas não tinha o dado, né? E os dados são absolutamente gritantes. 71 mil pessoas numa população de mais de 200 milhões de habitantes. 71 mil pessoas têm 22,7% do patrimônio declarado no imposto de renda. E essas 71 mil pessoas correspondem a 0,3% de todo mundo que declara imposto de renda, porque muita gente é isenta da declaração, né? Então, 0,3% das pessoas que declaram imposto de renda tem 22,7% do patrimônio. E aí uma pessoa nessas nossas discussões, pelo interior de Minas, fala assim, mas você tá vendo? Isso aí é declaração de imposto de renda, ainda tem muita sonegação, né? Sim, então o dado é pior do que esse na realidade. Mas esse é um dado declarado do imposto de renda. Mas talvez outro dado muito gritante. Dessas 71 mil pessoas, 51 mil pessoas, os super ricos, têm uma renda média anual de 4,5 milhões de reais. 51 mil pessoas têm uma renda média anual de 4,5 milhões de reais. E quanto que essas pessoas pagam de imposto de renda? 1,8%. Menos de 2%. Acompanhe as principais lutas dos educadores mineiros. Calendário de lutas. A Frente Brasil Popular realiza neste sábado mais um ato público em Belo Horizonte, em defesa da democracia, da Petrobras e do Petróleo é Nosso. O Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais, Sindiúte-MG, em parceria com a subseção do DIEESE-MG, realiza uma pesquisa inédita via internet para todo o Estado. Seu objetivo é traçar um perfil dos trabalhadores e das trabalhadoras em educação de Minas Gerais. O sindicato busca ainda se instrumentalizar para aprimorar ainda mais os seus processos de negociação com o governo do Estado e, assim, atacar os problemas existentes na escola pública e na profissão de educador. Se você é trabalhador em educação da rede estadual, responda à pesquisa através do site sindiutemg.org.br. Financiamento empresarial de campanhas eleitorais. Porque é preciso combater essa prática. Saiba mais no Atualidade. Atualidade. Financiamento público ou privado de campanhas eleitorais. Listas abertas ou fechadas de candidatos e partidos políticos. Outras Palavras tem acompanhado algumas discussões sobre esses assuntos, até porque torna-se cada vez mais indispensável para o país a consolidação de uma reforma política democrática.
Na Câmara dos Deputados, as atenções se voltam para a votação em segundo turno da proposta de emenda constitucional à PEC 352 de 2013, considerada pelos movimentos sociais como a PEC da corrupção. A emenda visa, entre outros pontos, constitucionalizar o financiamento empresarial de campanha, e esse assunto tem despertado o interesse dos brasileiros. Poliane Cristina é estudante e ela tem uma dúvida a ser esclarecida. Gostaria de saber qual é a importância do financiamento público na política. Nós estamos aqui com o Anivaldo Matias, ele é do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral em Minas Gerais, que está voltando à discussão de um tema que, aliás, nunca saiu da pauta, que é o da reforma política. Anivaldo, essa discussão da reforma já passou pelo Congresso recentemente e as mudanças não eram tão boas, né? Como é que você avalia aquele projeto que foi discutido recentemente no Congresso Nacional? Está sendo discutido ainda, não terminou a discussão no Congresso. A discussão que está no Congresso é um retrocesso da reforma do sistema político. Nós, da Coalizão Democrática pela Reforma Política, defendemos outros pontos que a população, em 80%, aprova, que é o não financiamento de empresas para a campanha eleitoral. Foi feita uma pesquisa agora no mês de junho, pelo Instituto Datafolha, onde 80% da população brasileira é contra o financiamento de empresas para campanhas eleitorais, porque isso é a grande fonte de corrupção nesse país. Então nós temos, tudo que nós estamos vendo agora, nas várias questões de corrupção, é fruto de financiamento privado de campanha, financiamento de empresas para campanhas eleitorais, que na realidade é desvio de dinheiro público através das empresas para financiamento de campanhas eleitorais. Anivaldo, mas as pessoas podem perguntar assim, mas como financiamento público? Eu vou ter que pagar impostos para sustentar uma campanha de um candidato? Como é que isso funcionaria? Como é que é hoje, né? E como é que funcionaria? Hoje o financiamento é misto. Hoje você tem financiamento público através do fundo partidário, tem um financiamento público através da propaganda eleitoral gratuita, que de gratuita não tem nada, a veiculação é paga para as empresas que veiculam, as rádios e televisões que veiculam essas propagandas, né? E tem o financiamento privado, que é o financiamento de empresas, que é desvio de dinheiro público através de obras públicas, como está sendo mencionado hoje na mídia, para financiamento de campanhas eleitorais e enriquecimento ilícito. Tem uma discussão também que a população parece que ainda não compreendeu bem, porque não foi muito debatida ainda, né? Que é essa questão de lista fechada, lista aberta, ou seja, a pessoa votar no partido e o partido posteriormente escolhe o candidato, é isso? Nós, da Coalizão Democrática pela Reforma Política e Eleições Limpas, defendemos a lista fechada, onde a lista é formada por todos os filiados do partido, eleita diretamente por todos os filiados, onde não tem candidatura nata. Hoje, nas candidaturas partidárias, quem já tem mandato é candidato nato, não precisa nem passar por convenção, né? Hoje são escolhidos na convenção e os caciques escolhem os membros, os candidatos que vão ser candidatos do partido às eleições, nas convenções municipais, estaduais e federais. Mas nós defendemos que isso seja escolhido por todos os filiados do partido, ou seja, a lista para deputados, vereadores, deputados estaduais, federais, distritais e vereadores seja formada ordenada por todos os filiados do partido, eleito democraticamente, fiscalizado pelo Ministério Público, pela Justiça Eleitoral e por entidades que têm interesse em fiscalizar essas convenções. Anivaldo, se fala muito também que no Brasil as pessoas não votam em partidos, votam no candidato. Seria porque os partidos brasileiros estão muito distanciados da população, estão com pouca credibilidade? A não credibilidade do partido é proposital hoje, né? Nós lutamos para o fortalecimento do partido político. Não existe democracia sem partido político. É importante que os partidos políticos sejam realmente representativos de segmentos da sociedade brasileira. É essa que é a função dos partidos numa democracia. Quando você personaliza e vota em pessoa, você está descaracterizando todo um conjunto de ideias. Haja visto o que ocorre nas eleições hoje, onde você tem campanhas proporcionais, que é para deputados e vereadores, onde não se debate nada. É personalizado e o candidato não debate nenhum projeto que ele queira apresentar. Qual é a proposta dele? Nós defendemos que a eleição seja em 2 turnos,
onde no primeiro turno você vote no partido. Você vote exclusivamente no partido. Aí o partido vai ter que ter projeto tanto em nível municipal, como estadual, como federal, para que a população debata esse projeto político. E depois, no segundo turno, você escolhe os representantes daquele partido que vão representar aquelas ideias que foram apresentadas no primeiro turno nas casas legislativas. Nós vamos agora às ruas com a participação da nossa reportagem para ouvir o que o povo quer saber sobre a reforma política. Etienne Martins é militante do Movimento Negro em Belo Horizonte e ela tem uma pergunta a fazer sobre a participação do negro nos espaços de poder. Minas Gerais é o segundo estado mais negro do país. E eu gostaria de saber como que essa lei pode fazer para poder aumentar a representatividade do negro na política, já que a pobreza no nosso país tem cor, a pobreza é negra. E o negro não tem esse dinheiro para poder trabalhar com isso. Como fazer para poder inserir o negro? Então, Anivaldo, como é que responde a esse telespectador? Como promover a participação do negro e de outros segmentos sociais na política para que sejam representados? No projeto de lei de iniciativa popular de reforma política democrática e eleições limpas, da coalizão democrática pela reforma política, contempla as mulheres, onde a lista partidária terá que ser obrigatoriamente com alternância de gênero. Se o primeiro nome da lista for um homem, o segundo a mulher, o terceiro um homem, o quarto a mulher, ou vice-versa. E com isso você garante que no segundo turno a concorrência entre homens e mulheres esteja em pé de igualdade, porque o recurso para financiamento das campanhas é o mesmo para todos os candidatos daquele partido ou coligação. Contempla o negro também, nesse caso? Contempla os segmentos subrepresentados nas casas legislativas. Se algum partido privilegiar candidatos desses segmentos, é previsto no projeto da reforma política que esse partido tem um percentual a mais de recursos para financiamento das campanhas eleitorais. Com isso, você incentiva a participação das minorias, das camadas subrepresentadas da população, como os negros, quilombolas, indígenas e etc. Vamos a Brasília com as notícias da CNTE. Momento CNTE. A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação participou de ato nacional pela educação organizado pelo Partido dos Trabalhadores, PT, em Brasília, no mês de agosto. O presidente Roberto Leão e o secretário de Assuntos Educacionais da CNTE, Heleno Araújo, coordenador do Fórum Nacional de Educação, participaram da abertura com a presença do ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, do prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, e da senadora Fátima Bezerra, na qual o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, falou sobre a aprovação do Plano Nacional de Educação e a importância de garantir uma educação pública de qualidade para todos. Você chega numa cidade, aí você fala para o prefeito, como é que está a escola da Doçada? Fantástica. É boa, é boa. Extraordinária, extraordinária. Aí você pergunta, e teu filho aonde estuda? Aí ele está numa particular. Olha, nós vamos começar a testar daqui para frente. Quando chegar numa cidade, a primeira coisa que eu vou perguntar é se o filho do prefeito está na escola pública. Se o filho do secretário de Educação está na escola pública. O ato abriu um seminário de 2 dias que fez um balanço do primeiro ano do PNE. Para o presidente da CNTE, Roberto Leão, o evento foi um importante espaço de debate e é preciso manter o assunto na pauta. Uma questão fundamental é que os prazos do PNE sejam efetivamente cumpridos e que a gente consiga colocar esse documento que foi sancionado pela Presidente da República, sem veto, como o grande norteador da educação pública de qualidade socialmente referenciada do nosso país. O seminário debateu ainda o Sistema Nacional, os planos municipais e estaduais e o Fórum Nacional de Educação, bem como a valorização dos profissionais e o financiamento. A previsão agora é a divulgação de um documento para a sociedade com os resultados dessa análise. Você fica agora com o nosso quadro de humor.